Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vou responder um comentário do irmão José Pereira. Irmão Cláudio, graça e paz. Gostaria que fizesse um vídeo conforme descrito em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 33. Gosto de ver seus vídeos, nos traz bons entendimentos do verdadeiro evangelho. Então, meu irmão José, e outros também que quiserem ouvir o meu entendimento a respeito de algum assunto bíblico, eu, humildemente, faço questão de passar. Digo sempre, não sou o dono da verdade, não estou acima do bem e do mal. A minha análise, o meu entendimento, eu busco em cima de escritos bíblicos. Vou falar isso novamente. Eu não busco conhecimento em ensinos de religiosos, de líderes religiosos, seja ele quem for. Eu não busco entendimento em livros fora da Bíblia. O que eu precisava, eu já busquei, que foi no Flávio Joséfo, que foi a história dos Hebreus, que eu tenho um livro ali, foi nele lá no começo. Também nem ele eu busco mais. Então o que eu procuro passar é o entendimento a respeito dos escritos bíblicos. Então não adianta um líder religioso ou uma pessoa que ainda está dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma entidade religiosa, e querer vir me refutar com conhecimentos que ela tem dentro daquela religião. Para mim não serve nada, porque se eu quisesse ouvir conhecimentos religiosos, eu estaria dentro de uma denominação religiosa, e eu não estou, e nem faço questão. Quando eu passo em frente, eu viro o rosto do outro lado, porque para mim me dá asco, é muita mentira, muito engano. Da mesma forma, eu vendo o jornal, infelizmente só fala dessa peste, desse carnaval, dá vontade de chorar, sabe, de tristeza, tanto engano, as pessoas naquelas arquibancadas, as pessoas dançando, as pessoas representando Pombagira, representando o Exu, representando entidades folclóricas, e eles acreditam naquilo, e o religioso acredita naquilo, e a pessoa entra no comentário falando que eu tô louco porque eu não acredito nisso. Claro que eu não acredito, porque eu acredito nos escritos bíblicos, e os escritos bíblicos mostram o contrário do que a humanidade. Eu ando ao contrário do que a maioria vai. Eu não ando junto com ninguém. Eu não ando abraçado com pessoas com carnal nenhum. Com ninguém eu ando abraçado. Com ninguém. Eu admiro o irmão Geraldo, mas eu não ando abraçado com ele. Eu admiro o irmão Elcio, mas eu não ando abraçado com ele. É ele lá e eu cá. Nós somos irmãos em Cristo. Eu e você, nós somos irmãos em Cristo, mas eu não ando com você abraçado. Eu não estou aqui para agradar A, B ou C. Não, eu estou aqui para passar o meu entendimento a respeito dos escritos bíblicos. Se te auxiliar, amém. Se for contra o seu entendimento, você não quer? Eu não posso fazer nada. Eu ando com o escrito bíblico, eu me baseio no que eu leio. Não adianta, pode ter uma pessoa aqui, o meu vizinho, eu vi seu vídeo, só que eu acho que é assim, não me interessa a sua opinião. Ah, claro, a opinião serve assim, se for em cima com base nos escritos bíblicos. Você tem como mostrar? Você falou assim, mas Paulo falou assim, e Yeshua falou assim. Aí eu vou conferir, pisei na bola, volto atrás. Agora não me venha... Segundo a arqueologia mostrou que a madeira usada para fazer aquele madeiro que Jesus foi pendurado era aroeira. Não me interessa o que a arqueologia descobriu. A arqueologia descobriu que os pregos que perfuraram a mão, os pés de Yeshua eram de 25 centímetros. Pode ser de 100, não me interessa. Eu quero ver a sua sabedoria. Nos escritos bíblicos. Você tem sabedoria, você tem entendimento para saber que demônio, que diabo, que Satanás nunca foi ser contrário ao Criador? Não, lógico que então não me interessa se você não pensa assim, porque a Bíblia mostra exatamente assim. Mas o dia do Senhor em Apocalipse 1:10 era domingo. Para você é domingo, para mim foi o dia do Senhor, o dia do juízo.
dito por Joel, por Amós, por Sofonias, por Lamentações, por Isaías, por Malaquias. O dia do Senhor tão aguardado, tão anunciado pelos profetas. Eu acredito que foi o juízo de Deus que chegou. Você, conforme o seu conhecimento teológico, você acha que é domingo, o primeiro dia da semana, ou dia do Senhor. Primeiro dia da semana, domingo. O dia do Senhor foi o dia do juízo. E assim é. Então, o tema desse para responder o comentário é a separação dos cabritos e das ovelhas, ditas por Jesus. Quando ocorrerá? Eu não pouco quando ocorrerá, porque se eu colocar no passado, a pessoa não vai nem assistir o vídeo. Então, a separação dos cabritos e das ovelhas, ditas por Jesus, quando ocorrerá? É o tema desse vídeo. E eu te convido a ler, vamos, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 33. Mateus, livro histórico, capítulo 25, versículo 31 ao versículo 33. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. Todas as nações serão reunidas em uma só presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 33. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então tem um exemplo, uma parábola, que é mais ou menos assim. Você abre a sua Bíblia, quando termina ali o Velho Testamento, e começa o Novo Testamento. O Novo Testamento nós sabemos que é de Romanos a Hebreus. Mas vamos colocar como está nas Bíblias. Novo Testamento, os autores ali, os editores, colocam a partir de Mateus é Novo Testamento. Então vamos lá. Você abriu a Bíblia, ela está na sua frente. Então, seja você destro ou canhoto, quando você abre, ela está na sua frente ali, e você, o antigo pacto, as leis mosaicas, está à sua esquerda. E do Novo Testamento em diante, quando você coloca, está na sua direita. É uma comparação, uma parabolazinha. Então, os cabritos faziam parte do velho pacto, do legalismo de Moisés, e as ovelhas do Novo Testamento. É engraçado, é alguma coisa, mas você sabe que tem mesmo. Então foi dito que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Assim está os religiosos, aguardando quando acontecerá essa grandiosidade, esse evento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, virá por sobre as nuvens. Assim é dito pelos religiosos, não sou eu. Então Jesus virá por sobre as nuvens, sentado no seu trono, ali todo velhinho, barbona branca, roupa branca, em volta dele milhões, bilhões de anjos, e assim fará a separação dos bodes e das ovelhas. Assim é pregado, é ensinado há séculos. Ei, hoje é dia 25 de abril de 2022. Isso aqui é ensinado desde que Yeshua, desde o ano 333, quando Constantino começou a fuçar nos escritos bíblicos. Passou por Lutero, passou batido. Jacobus Arminius, passou batido. João Calvino, passou batido. Os líderes religiosos, reverendos, famosos, passou batido e vem passando. Só que chega aqui, esse camarada que está na sua frente, com o mínimo de... com toda a humildade, com toda a simplicidade, eu tenho esse entendimento como uma receita de bolo escrita pela tia Anastácia, pela dona Benta.
Simples assim. O irmão postou hoje, eu li, agora à tarde eu fui resolver alguma coisa, já deixei separado. Agora sentei aqui em frente a minha câmera, estou gravando isso simplesmente. Peguei 2 versículos aqui que eu vou mostrar a referência. É fácil de entender. Por que é fácil de entender? Porque eu acredito no que está escrito. Eu não levo isso de uma forma futurista. Assim você deve fazer. Leia, entenda. Se você pegar esse versículo aqui, do 31 ao 33, solto, sem ler, basta você ler o capítulo inteiro 24. Eu não vou ler, basta você ler o capítulo 24. O 25 ele é uma emenda do capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 e Lucas 21 são capítulos escatológicos. São capítulos quando Yeshua, ou Jesus de Nazaré, disse quando ocorreria a sua volta. As coisas, os acontecimentos que precederiam a sua volta. Então o irmão chamou a atenção dele no capítulo 25, versículo 31 ao 33. Se ele tivesse lido Mateus capítulo 24 e versículo 34 e 35, talvez ele já entenderia esses 2 versículos. Por quê? Porque em Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35, assim está escrito: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim Jesus disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, que a sua volta, a destruição de Jerusalém, a queda do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, sobe lá para o versículo 3 que você vai ver, aconteceria tudo naquela... A colheita dos anjos, a colheita que os anjos fariam, aconteceria tudo naqueles dias, naquela geração de 70 anos. Ele falou isso no ano 33. Quando foi no ano 70, ele voltou como juiz. Ele voltou para se cumprir o quê? Justamente o capítulo 25, versículo 31 ao 33. Foi quando ele fez a separação dos bodes e das ovelhas. Aí você fala assim, mas tem como você mostrar outra passagem? Vou mostrar. Como Jesus ainda pode voltar se ele mesmo prometeu aos seus ouvintes que muitos daqueles estariam vivos para contemplar a sua volta? Vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Acompanhe comigo. Olha que coisa interessante. No versículo 27, assim está escrito: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Pega esse versículo 28 e cole na porta da sua geladeira para você sempre lembrar disso. Quando você pensar que Jesus vai voltar, leia isso. Versículo 28 de Mateus 16. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E aí? E aí, meu amado irmão, agora sim eu posso dar uma... Eu não vou modificar o tema, mas agora eu posso falar exatamente como o tema deveria ser. A separação dos cabritos e das ovelhas ditas por Jesus quando ocorreu. Mas eu não vou falar isso. Lá no começo eu falei o quê? A separação dos cabritos e das ovelhas ditas por Jesus quando ocorrerá. Porque foi, mas agora nesse ponto eu posso dizer. Sabe por quê? Jesus falou isso para os seus ouvintes, para aqueles que estavam sentados com ele no Monte das Oliveiras. Jesus disse que ele voltaria no seu reino, ele voltaria na sua majestade com os anjos, e muitos daqueles não passariam pela morte, não morreriam até ver esse fato, ver esse ocorrido. E aí? Existem pessoas, existem discípulos aí com quase 2000 anos zanzando por aí? Será que eles estão nos Estados Unidos? Será que eles estão lá no Iraque? Na Arábia? Será que eles estão no Egito? Será que eles estão no Japão? Será que eles estão aonde? Se Jesus ainda não voltou.
Precisa usar uma calculadora científica para fazer essa conta fechar? Precisa fazer um cálculo de derivada? Um cálculo de integral para provar que isso daqui já ocorreu? Precisa fazer uma exegese, uma hermenêutica? Precisa preparar uma homilia toda cheia de reverência, toda cheia para mostrar isso? Não precisa, meu Deus, meu Pai eterno. Veja Mateus 16, 27 e 28 novamente. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E aí? Você acha que tem cabimento de uma pessoa ter quase 2000 anos? Nem Matusalém viveu tanto assim. Será que esse escrito aqui, esse versículo 28 de Mateus 16, não está contido nas Bíblias que os teólogos se utilizam para ensinar os seus alunos? Será que esse escrito, esse versículo 28, não está na Bíblia daquele do chapelão, do dedinho torto? Será que esse escrito não está na Bíblia do reverendo cuscuz com farinha de mandioca? Mas não é interessante? Isso daqui, as ovelhas que são filhos de Deus, mas são tratados como ovelhas, as ovelhas não podem saber desta verdade. As ovelhas não podem ter esse entendimento, porque senão serão libertas. E elas sendo libertas, elas não frequentarão mais os apriscos dessas pessoas. Elas não darão mais 10% do seu suor, do seu dinheirinho suado. Não darão mais, não cumprirão mais votos, sacrifícios, coisas da lei mosaica. Por isso que fica, Jesus vai voltar. Agora eu quero que um cão guloso venha em mim falar que Jesus vai voltar. Venha falar para mim que Jesus vai voltar. Que eu quero fazer comer um negócio desse aqui. Ei, bicho, ó. Aqui, ó. Consegue ler aí, ó. Tá escrito. Quer ver outra passagem interessante? Deixa eu ver aqui. Ele disse aos seus discípulos que eles julgariam as 12 tribos de Israel. E onde estão essas tribos? Em Mateus, continuando aqui, Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu. Para quem Jesus respondeu? Depois você lê o contexto, eu estou lendo esse versículo solto, mas você é uma pessoa inteligente, você não é preguiçosa, você vai ler o versículo antes. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu faço parte das 12 tribos de Israel. Não. Você faz parte das 12 tribos de Israel? Não, porque nós somos gentios. Nós fazemos parte, sim, nos dias de hoje não existe mais povo gentil, porque o muro de inimizade foi derrubado e foi feito só um Israel de Deus. Porém, para contextualização eu tenho que usar isso. Eu estou me colocando como se eu estivesse naqueles dias. Nós somos gentios. Gentios não passou por julgamento, não iria passar por julgamento nenhum. Então aqui, quem foi julgado, os que foram julgados foram os pertencentes às 12 tribos de Israel, os israelitas. Por isso que agora chega o entendimento, voltando ao início de Mateus 25, 31, 33, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando ocorreu isso? No ano 70 DC, na primeira era cristã, na geração que Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. No versículo 32, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos.
porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, quando soou a 7ª trombeta. Paulo disse, quando soar a última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados com ele. Paulo achava que estaria vivo quando soasse. Mas não, ele morreu antes, ele morreu no ano 65. E o dia do Senhor deu-se início no ano 66 e findou na metade do ano 70, quando se cumpriu o verdadeiro dia do Senhor, que foi a separação dos bodes e dos cabritos. Amém? Então eu deixo com você esse entendimento. Se foi útil, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o irmão colocou aí, sabe, o cara entra, ele conheceu o canal agora, ele não sabe que eu já gravei isso há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há meses atrás. Aí ele vem falar, o seu Pai Nosso está errado, o certo é Pai Nosso que estás no céu. Não, o seu Pai Nosso é esse, o meu não, porque eu creio na escatologia consumada, eu creio em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, 5 e 6, eu creio que foi tudo consumado, eu creio em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que o dia do Senhor, João estava vivo para escrever um livro de Apocalipse, que foi o livro da revelação a respeito do juízo de Deus. Eu creio, por isso que eu creio que Pai Nosso está em nós, nosso espírito. O religioso, Pai Nosso está no céu. Então, para o religioso, para a religião, para os incrédulos, para os carnais, Deus ainda está no 3º céu. Amém? Então, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!